Sonem e Reino Divino. Para que o reino de Deus se estabeleça na terra, precisa ser primeiro criado dentro de nós mesmos. Jamais será possível fazê-lo surgir externamente de um momento para outro devido a inúmeras circunstâncias impostas pela vida neste mundo ou mesmo por causa de problemas familiares. O nosso coração, entretanto, não depende de ninguém. É nele, então, que se encontra a semente original para o estabelecimento do reino do céu na terra. Será, portanto, a partir de cada um dos corações humanos, construído inicialmente na família, depois como resultado no país e mais tarde no mundo todo. Insisto por isso. Em primeiro lugar, antes de tudo, cada ser humano deverá criar no próprio coração o reino de Deus. Olá, mais uma vez reunidos estudando os ensinamentos de Meixo Sama. Hoje eu tenho um tema, quero apresentar um tema que é uma dúvida que nós estamos recebendo desde o ano passado, desde que o reverendo propôs o curso de iniciação à distância. Muitas pessoas de vários estados nos perguntam, eles fazem o curso, recebem o Ricari, mas e a dedicação? Como eles irão dedicar? Isso é uma dúvida que nos causa uma certa angústia, nós ficamos preocupados também com essa situação. Mas eu confesso que, apesar de saber que dá para você manter uma fé ligada em Meixo Sama em qualquer lugar do mundo, eu queria apresentar para as pessoas uma resposta concreta. E aí Canon, que é maravilhoso, nunca nos abandona, ele mandou para mim. É uma questão de um mês, eu recebi lá na sede do templo um rapaz, e ele me contou uma história, espontaneamente eu achei muito interessante, porque veio para me ajudar nessa questão. Ele disse, agora na faixa, por volta de uns 50 anos, ele disse que na adolescência, quando ainda estava no ginásio, precisou de reforço escolar. E ele e um amiguinho iam na casa da professora todos os dias para fazer a aula particular, e a professora sempre oferecia a eles Diorei. Na época ele não entendia o que era, ele sabia o nome, né, mas ele não entendia o que era. Só que eles dois ficavam quietinhos recebendo e ele lembra que sentia-se muito bem. Anos mais tarde, na faixa já dos 20 e poucos anos, ele precisou, eu não me lembro o que ele disse que era, se era uma fonoaudiologia ou era uma terapia, eu sei que era ele precisou fazer uma série como terapeuta, e ele disse que a terapeuta sugeriu a ele também Diorei. Então fazia meia hora de terapia, depois 30 minutos de Diorei. E ele tem certeza que foi muito benéfico para ele. Só que espiritualmente a gente entende que não era ainda o momento, ainda não havia chegado a época certa. Então, muitos anos ainda se passaram, até que um dia ele, andando na rua, ouviu alguém comentar sobre o Diorei, e que era naquela rua bem próxima da casa dele, e ele foi até a igreja. Aí ele entrou, conheceu o templo, recebeu o Ricari e pôde passar a fazer sua dedicação e também canalizar a Diorei nas pessoas. Aí ele veio conhecer o nosso templo e me contou essa história. Eu achei linda a história, agradeci muito a Canon, agradeci a presença dele lá, porque isso trouxe uma forma de responder a essas pessoas que nos questionam como dedicar à distância. Bem, vocês ouviram na leitura do ensinamento, né, que iniciou, Meixo Sama ensina que para o estabelecimento do reino do céu na terra, é preciso concretizá-lo primeiramente em nosso coração. Quanto a isso, eu vou ler um salmo que complementa esse ensinamento. Tirar do mundo a feiura, o coração purificar, eis a mais nobre e verdadeira dedicação. Quando nós juntamos esse lindo ensinamento com esse salmo maravilhoso, a gente pode concluir quais são as principais dedicações, né? Ele fala, não tem como construir o reino do céu individualmente, no lado externo. É impossível, nenhum de nós tem força para mudar o mundo.
Mas se cada um de nós modificar o próprio coração, em ensinamentos ele diz, o reino do céu começa com a unidade, depois a família, a comunidade, o país e o mundo. Então ele nos ensina qual é a mais nobre dedicação: elevar o nosso coração até o nível do reino do céu na terra. A dedicação prática, aquela que você faz realmente para outro ser humano, é maravilhosa. Então, quando a gente tem uma oportunidade de ministrar um jorei, não precisa se preocupar se a pessoa vai virar ou não membro naquele momento. O Meixo Sama tem um ensinamento. O primeiro jorei é o batismo pelo fogo. A semente já está plantada. Na hora certa, no tempo certo daquela pessoa, ela vai germinar. Então não precisa ter a preocupação. Se surgir a oportunidade de ministrar jorei, ótimo. Se não surgir, o Meixo Sama ensina a prática do Makoto, a honestidade, a virtude na sociedade, ajudar ao semelhante de qualquer maneira. Cada um de nós deve procurar ser um habitante do reino do céu na terra. Como é isso? Imagine tudo que dá orgulho a Meixo Sama. Imagine, né? O que ele nos ensina como um ser verdadeiro, como um Mamerito. É óbvio, ele fala inúmeras vezes sobre essa dedicação de ministrar jorei, mas ele também fala ser um Mamerito na constância, na devoção, na oração diária, na leitura diária de ensinamentos, na prática do amor ao próximo. Não adianta a gente ir na igreja acreditar que eu vou na igreja, vou lá, ministro jorei, volto para casa, brigo com o vizinho, brigo com os parentes. Eu sei que é difícil no nosso cotidiano a gente manter. Eu mesma caio todo santo dia. Já disse para vocês, já me perguntaram, mas Eliane, é possível a gente não mais tomar remédios? E eu penso, meu Deus, esse é o ensinamento mais fácil. Eu caio todo dia no não se irrite. Eu me irrito todo dia. Então, isso é realmente a verdadeira dedicação. Empenhar-se no seu próprio coração. Empenhar-se em ser um Mamerito, tirar do coração a feiura, ser alguém que Meixo Sama diz com orgulho, esse é meu seguidor. Então, pode ser que não acalme o coração das pessoas que querem dedicar presencialmente, né? Mas eu tenho duas coisas. Muitas vezes nós não temos consciência, né, da necessidade, do aprimoramento que é necessário naquele estágio da nossa vida. Mas muitas vezes é esse o seu aprimoramento. Você poderia estar morando ao lado de uma igreja, mas se não tem essa possibilidade, às vezes é o momento de aprimorar, de ter um aprimoramento, uma evolução de outra maneira, com essa individualidade, né? Não é menos nobre, ao contrário, é muito mais nobre você conseguir na sua individualidade, na sua constância diária aí sozinha, manter essa prática da fé. Então lembre-se disso. Não precisa se preocupar se naquele momento não tem como ir diariamente a uma igreja, se mora em outro país, em outro estado. Traga para o seu coração a vivência do reino do céu, para o seu coração a vivência da dedicação. O outro ponto é uma proposta a todos nós, fazer uma reflexão. Por mais distante que seja, nós temos membros que nos acompanham de outros países. Por mais distante que seja, não é tão impossível assim, uma vez vir ao templo, marcar na sua vida um objetivo, igual algumas religiões têm. A gente sabe que o muçulmano, ele tem o objetivo de pelo menos uma vez na vida ir até a Meca. No Japão, o principal templo shintoísta, em Ise, todo japonês também tem esse objetivo, de uma vez na vida ir lá, porque é o templo que eles acreditam ser do ancestral do povo japonês. É um propósito muito bonito, é um propósito que te dá um objetivo. Então, eu proponho a vocês também, marcar na vida de vocês esse objetivo. Agora está difícil,
Está difícil, talvez, neste momento, é claro, pela pandemia, ou por motivos financeiros, ou por motivos de situações familiares, mas marca. Nós aqui temos na Torre de Miroco a relíquia sagrada de Meixo Sama entronizada, o cabelinho de Meixo Sama. Marca na sua vida, no seu coração, uma dedicação linda, se empenhar para vir um dia aqui, diante da relíquia de Meixo Sama, fazer uma oração de agradecimento a Deus pela dádiva de conhecer esse ensinamento que nos salva. Tá bom? Eu desejo muita felicidade a todos e desejo uma excelente dedicação onde quer que vocês estejam. Tragam para o coração, para a vivência diária, o reino do céu na terra. Muito obrigada.